Desde meados do ano passado, manifestações estão ocorrendo em todo o país. As pautas são as mais variadas, iniciando pela redução de passagem do transporte público, passando por melhorias na saúde, segurança, educação e até contra a Copa do Mundo, que ocorre esse ano. Para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, nós convidamos o professor sociólogo Henrique Keski e também o presidente da União dos Estudantes aqui de Novo Hamburgo, João Alexandre da Rosa. Muito prazer em recebê-los aqui nos nossos estúdios. E eu inicio, então, questionando o que levou essas pessoas a irem às ruas, professor. Bom, em primeiro lugar, acho que tem que desmistificar o fato de que foram arrasadoras manifestações populares. Porque, na verdade, o que aconteceu foi a mobilização da classe média que está integrada ao sistema da internet. Nós não temos uma inclusão digital tão ampla quanto gostaríamos que fosse. Porque as manifestações foram organizadas através das redes sociais. Através das redes sociais. Então, só quem teve acesso... às redes sociais. Isso é um dado importante. Outro dado importante, outro mito que precisa ser desfeito é o fato de que as redes sociais não são manipuláveis. Como qualquer veículo de comunicação de massa, as redes sociais são manipuláveis. Então, começa o problema aqui. Quando surgem as reivindicações e essa classe ligada às redes sociais vai às ruas, as reivindicações são muito difusas, são inclusive muito confusas. Sinceramente, eu questiono se alguém efetivamente sabe ainda o que é PEC 33, apesar de esse cartaz ter aparecido. Então, a característica marcante também de não aceitarem a classe política foi um recado muito importante dirigido à classe política. Mas o fato de não possuírem, digamos assim, meios efetivos via associações de estudantes ou organizações de estudantes, sindicatos e mesmo partidos políticos, também impediu o prosseguimento da reivindicação. Então, um processo difuso, porque há 20 anos não se faziam manifestações de rua no Brasil. Elas surgiram somente com a deposição do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, claro, isso ficou represado quando estoura da maneira como nós vimos, né? E outra característica é que estas manifestações populares pacíficas, elas também foram tomadas de assalto por grupos que pretendiam a violência, usar isso como violência. Nós mostramos que o Estado não está preparado, a polícia não está efetivamente preparada, se bem que no próprio curso dos eventos houve um recuo da polícia nesse sentido e uma tentativa de mudar a circunstância. Mas é de se destacar também, por exemplo, a presença da mídia ninja, que estando junto mostrou uma outra possibilidade que no início as mídias massivas não mostraram efetivamente. Só que é um fenômeno novo, nós ainda estamos estudando e verificando o que verdadeiramente aconteceu. E outro mito que eu gostaria de debelar é o fato de que a mídia bateu muito na tecla de dizendo o gigante acordou. E desculpe, ele não acordou. Ele teve um surto, porque ele voltou a dormir. A nossa classe política se fingiu de morta, porque ninguém se posicionou. 7 dias depois, a presidente da República, não tendo mais a quem entregar, falou. Então, acho que essas são as características gerais que podem delinear, assim, esse nosso debate. Sem que eu encaminhe essas reivindicações políticas para as estruturas democráticas, eu não vejo possibilidade delas darem fruto. Bom, o senhor falou também logo no início, foram muitos cartazes, muitas reivindicações. Eu falava bem no início do programa, começou com a questão do transporte público e aí foi segurança, corrupção, saúde. Essa demanda tão grande de reivindicações pode ter prejudicado de alguma forma, o João também pode falar, pode ter prejudicado de alguma forma a conclusão, porque talvez se focasse em um tema, seriam atendidas as reivindicações, não sei se tu vê isso. É que acho que faz anos, né, como o professor acabou de falar, que o povo brasileiro não sai pra rua, não se manifesta. E aí acredito que tem essa gana já dentro do povo brasileiro de não ter a saúde que deseja, não ter a segurança que deseja, por ver a violência na porta de casa e não poder fazer nada. Então, muito disso de sair pra rua e muitas vezes
sair com a plaquinha lá da PEC 37 e dizer que é contra, é uma das manifestações que acha para dizer que tem algo errado no Brasil. Mesmo lutando pelo que não sabe muitas vezes o que é, vai com essa certa gana para a rua tentar mudar as coisas, mas aí sendo manipulado pela mídia e por essa mídia ninja que também surge dentro da internet, e aí diz pro povo brasileiro que tem que ser contra a Copa, contra isso, contra aquilo, contra várias coisas, mesmo sem antes procurar saber o que é, procurar entender o que é aquilo ali, o que é a PEC 37 realmente, né? Que aí foi derrubada e aí não se teve o êxito que quis, né? Exatamente. E uma coisa importante, Jane, na tua pergunta inicial era como surge isso? Nós estamos, e aqui não é nenhuma propaganda política nem ideológica, num processo de crescimento econômico. Os indicadores econômicos estão aí. Então, num primeiro momento, as necessidades básicas foram satisfeitas, numa grande maioria da população. Só que quem foi às ruas reivindicar queria melhor serviço público. E tem direito a isso, porque nós pagamos uma carga tributária elevadíssima. Queria melhor educação, queria melhor transporte público, e realmente isso é necessário. Então, à medida que se prospera economicamente, é natural que as reivindicações políticas também... As pessoas ficam mais exigentes. Claro, muito mais exigentes, e devem efetivamente ficar exigentes, e devem sair às ruas para reivindicar. Só que tem que encaminhar isto politicamente. Tinha-se a vontade, mas não tinha-se a direção, talvez? A direção, os mecanismos políticos. Por isso eu fiquei contente quando o pessoal aqui da União de Estudantes vem participar, porque se tu não encaminhar por uma... tiver uma entidade que te represente, que vá lá, lute por ti. Não vai encaminhar a reivindicação. Ela fica acéfala. Lutar sozinho não dá também, né? Não. Isso é uma questão que me chamou a atenção. Muita gente colocou não ter a entidade como um benefício, como se isso fosse algo positivo. Nós não estamos sendo representados por alguma entidade, por um sindicato, como outras manifestações anteriores era. Nós estamos, nós mesmos, né, indo às ruas. Isso é ruim, né? Porque quando tu escolhe não fazer parte de uma entidade, de um movimento político, e aí tá dizendo, eu não gosto de política, é a mesma coisa que dizer, decide por mim, eu não vou fazer nada. Então acho que quando tu se preocupa com a política, se tu vai pra rua, não tem, é uma grande contradição tu dizer que não gosta de política, porque se tu gosta de política, tu tem que entrar em movimentos, tu tem que se unir, tu tem que trazer mais gente junto contigo, para poder sim fazer as mudanças, para ganhar a representatividade que necessita para a gente fazer as mudanças, né? Para ter um mínimo de organização. Sim, sim. Na hora que a presidente Dilma decide receber as lideranças, quem eram as lideranças? Não havia liderança, não havia uma pauta clara de reivindicação. Isso aconteceu não só lá em Brasília, mas aqui na nossa região, nas manifestações. Eu acompanhei, por exemplo, aqui de Novo Hamburgo, também acontecia isso. O prefeito chamou e daí quem era? Quem era?